E aí, pessoal, bora mergulhar fundo. Hoje a gente vai se aventurar pelas 12 regras para a vida do Jordan Peterson. Nossa, esse livro. E, tipo, ele mistura psicologia, filosofia, mitologia. Uma salada mista, né? Ó. E até biologia de lagosta, se liga. Sério? Juro. Preparem-se porque a viagem é inusitada. Nossa, que mistura peculiar, hein? Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que esse livro fez um sucesso tremendo, né? Conquistou uma legião de fãs no mundo todo. Por que será que tanta gente se identificou com as ideias do Peterson? Ah, boa pergunta. É que ele fala em regras, né? E isso, sei lá, pode parecer meio autoritário para algumas pessoas. Pode soar um pouco forte. Principalmente para quem cresceu ouvindo falar mais de direitos do que de deveres. Verdade. E Mas o Peterson, com essas regras, o que ele quer mesmo é que a gente busque a responsabilidade individual. É tipo, assumir as rédeas da própria vida, sabe? ter mais iniciativa, correr atrás. Isso. Não ficar esperando as coisas caírem do céu. E essa mensagem, pelo jeito, ecoou em muita gente, né? Principalmente nessa geração que às vezes é vista como meio acomodada, dependente. Tem essa crítica, né? Me lembrou até daquele amigo psicólogo do Peterson, o Cowboy. Ele curtia o conhecimento prático, sabe? Aquilo que a gente pode aplicar no dia a dia. Ah, entendi. Ele buscava conselhos que funcionassem na vida real. Isso. Nada de teorias abstratas, difíceis de aplicar. Tipo, mão na massa. Tchê. E o livro do Peterson tá cheio dessas dicas, ferramentas para lidar com os desafios da vida, inspiradas em várias áreas do conhecimento e até em sabedoria milenar. Nossa, que legal! E tem uma ideia central no livro que me chamou a atenção, sabe? O Peterson diz que a busca pela felicidade não é o objetivo final. Não é isso que a gente deve buscar. E o que a gente deve buscar, então? Ele fala que a gente deve buscar significado. Essa discussão surgiu no programa de rádio que ele participou e, cara, deu o que falar. Mudança de perspectiva é tanto, né? Se a gente for olhar as grandes narrativas da humanidade, a gente vê que o sofrimento, a superação de obstáculos, são elementos centrais na construção do caráter, do propósito de vida. É verdade. É tipo, a gente aprende e cresce com os desafios, com as dificuldades. Exatamente. O Peterson não quer ter todas as respostas, mas ele oferece um ponto de partida pra gente refletir, sabe? E isso já é um grande passo. Você sabia que o livro 12 Regras para a Vida surgiu de uma pergunta no Quora? Sério? Eu não sabia, não. Pois é. Alguém perguntou lá no Quora, quais são as coisas mais valiosas que todo mundo deveria saber? E a resposta do Peterson, cara, bombou. Que legal. Viralizou. Alcançou uma popularidade incrível. Isso mostra o poder da sabedoria coletiva, né? E do feedback genuíno das pessoas. Total. Imagina que a resposta do Peterson ficou entre as 0,1% mais populares do site. É muita coisa. E aí, preparados para descobrir o que tanto ressoou nas pessoas? Tô curiosa. Então, bora mergulhar em algumas dessas regras. Um dos conceitos-chave que ele explora é a interação entre causa e ordem. Ele diz que esses elementos não são só forças abstratas, mas que se manifestam como personalidades. Personalidade, interessante. É tipo, a causa e a ordem têm características próprias, como se fossem seres vivos, sabe? Interagindo com a gente de um jeito único. Entendi. É como se eles tivessem vontades próprias. Isso. O caos representaria o desconhecido, imprevisível, a força bruta da natureza. Imagina, por exemplo, a imagem de uma mãe urso protegendo seus filhotes. Amor feroz e previsibilidade. Nossa, que exemplo! Faz sentido. E a ordem, por outro lado, representaria a estrutura, o já estabelecido, as hierarquias. É como uma casa organizada onde cada coisa tem seu lugar. E a gente se identifica com essa dualidade, né? Totalmente. A gente sente o caos quando se vê diante de um monte de opções, sem saber para onde ir. É aquela sensação de, e agora? Exato. E a gente sente a ordem quando precisa seguir regras, expectativas, lidar com responsabilidades, prazos. A rotina, o dia a dia. É isso aí. O Peterson ilustra essa dinâmica com uma história sobre um João de Barro construindo seu ninho. Imagina a cena. Um passarinho pequenininho, trabalhando para construir sua casa num lugar tranquilo e seguro. Paz e amor, né? Que gracinha. Um cenário bem tranquilo. Só que essa paz não dura muito. Ela vem? O João de Barro, do nada, começa a encher a bota do vizinho com gravetos, defendendo seu território com uma ferocidade, tipo... Isso? Uma agressividade inesperada. Mas, gente, que mudança de comportamento. Um passarinho tão pequeno, com tanta fúria. E esse ato, aparentemente inocente, revela o potencial do caos de explodir nos lugares mais inesperados. É como um vulcão adormecido, né? Ou um dragão nas sombras, pronto para despertar a qualquer momento. Que metáfora. E aí o Peterson conta uma experiência que ele teve na infância. Ele gravou o canto do João de Barro e reproduziu o som perto do ninho. O que aconteceu? O passarinho pirou. Atacou o gravador. Partiu para cima. Uma reação super agressiva.
E essa experiência mostra como até o menor estímulo pode desencadear o caos. A gente está sempre navegando nesse equilíbrio delicado entre ordem e caos, né? É, a vida é uma gangorra, né? E por falar em conexões inesperadas, o Peterson faz uma comparação, tipo, Lá vem ele. entre seres humanos e lagostas. Quem diria, né? Sério. É, parece estranho. Mas a comparação faz sentido quando a gente pensa nas hierarquias sociais e no papel da serotonina, sabe? A serotonina. Da dinâmica de dominância. Tanto as lagostas quanto os humanos competem por recursos e status. E a dinâmica social delas, acredite se quiser, tem muito a ver com a nossa. Conta mais, vai. Tô curiosa. Beleza? As lagostas têm 3 níveis de resolução de disputas, que no fundo refletem nossos próprios comportamentos sociais. O primeiro nível é baseado na postura, no tamanho. Se uma lagosta é maior e mais forte, a menor já se afasta sem lutar. Inteligente. E o segundo nível envolve sinais químicos. Elas liberam feromônios para comunicar sua força, sua saúde. É como se fosse a nossa linguagem corporal, né? Isso. Aqueles sinais sutis que a gente usa para mostrar dominância ou submissão. Que interessante. E se esses 2 primeiros níveis falharem, aí elas partem para o terceiro nível, que é a briga. Elas usam suas garras para lutar e quem vence ganha a dominância e o acesso aos melhores recursos. A lei do mais forte. Então, entender esses mecanismos ancestrais pode nos ajudar a entender nossos próprios comportamentos sociais e até as nossas ansiedades, saca? Fez sentido. Ao reconhecer esses padrões, a gente pode ter uma compreensão mais profunda de como a gente interage, né? Isso. Principalmente quando se trata de competição de status social. Verdade. E o Peterson, cara, ele tem opiniões bem fortes sobre a mentira, mesmo aquelas mentirinhas brancas, sabe? Que a gente acha que são inofensivas. Ele conta um caso que ele vivenciou com uma paciente que dizia ter sido estuprada. Eita. E ele destaca o perigo da mentira, mesmo quando a intenção parece boa. É um caminho perigoso que distorce o nosso pensamento e leva a uma visão distorcida da realidade. Entendi. Tipo, uma coisa vai levando a outra. Isso. Pequenas mentiras podem virar grandes enganos, né? E aí confiança e integridade vão por água abaixo. É, a gente perde credibilidade. Total. E ele chega a conectar a mentira aos regimes totalitários, onde a supressão da verdade é fundamental para manter o poder. É um alerta, né? É, pra gente ficar atento. Os perigos de viver num mundo onde a honestidade é comprometida. É, onde a verdade é distorcida. Em vez de mentir, o Peterson nos encoraja a buscar a verdade, mesmo que doa. É, a verdade liberta, né? Mas às vezes dói. Dói. E exige autoconhecimento, exige que a gente reconheça nossas próprias falhas. E isso não é fácil, né? Não é? Ele dá um exemplo prático, tipo, durante uma discussão com seu parceiro, sua parceira, em vez de culpar o outro, se pergunte, onde eu errei? Olha só. Que dica. É uma pergunta simples, mas poderosa, que pode mudar tudo. É, coloca a gente pra pensar. É sobre assumir responsabilidade pelas nossas ações, sabe? Em vez de jogar a culpa no outro. Isso. E essa atitude pode levar a um crescimento pessoal e a relacionamentos mais Com fortes. certeza. É um desafio, mas as recompensas valem a pena. E o Peterson também questiona essa ênfase moderna na carreira em detrimento da família. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Demais. Ele cita dados sobre a queda nas taxas de casamento, a desilusão que o workaholicismo traz. Ele questiona se sacrificar a família, os relacionamentos, em nome do sucesso profissional, realmente vale a pena. Uma reflexão importante, né? Super. E não podemos esquecer a vulnerabilidade das mulheres com filhos, né? Buscar um parceiro estável é uma escolha racional, principalmente pensando no bem-estar da família. Verdade. Famílias estáveis trazem vários benefícios, tanto sociais quanto pessoais. Reconhecer e apoiar o papel da maternidade é crucial para uma sociedade que funcione bem. Concordo totalmente. As ideias do Peterson sobre a importância da família são muito relevantes, né? Principalmente no mundo onde os valores tradicionais são tão questionados. É verdade. E falando em questionar, ele enfatiza a importância de compreender as histórias, os mitos antigos. Tipo, mitologia grega, essas coisas. Ele usa a narrativa bíblica de Caim e Abel para ilustrar como essas histórias nos ajudam a entender o bem e o mal. A inveja de Caim pelo Abel mostra como a inveja é poderosa e perigosa. É, a gente vê isso até hoje, né? Demais. É um lembrete de que todos nós temos potencial para a escuridão e para o heroísmo dentro da gente. Nossa, profunda essa reflexão. Reconhecer essas forças opostas é essencial para a gente crescer e entender a complexidade da natureza humana. É, a gente é um poço de contradições, né? Sem dúvida. E mergulhar nesse universo de narrativas míticas pode ser uma baita jornada de autoconhecimento. Com certeza. E o mais legal é que essas histórias continuam nos fascinando, nos inspirando até hoje, né? É verdade? Mostrando que os dilemas humanos são universais, atemporais. A gente repete os mesmos erros, né? Parece que sim. Parece que a gente revive essas histórias na nossa própria vida, né?
As lutas, as conquistas, os dilemas, tudo faz parte da experiência humana em qualquer época, né? A história se repete. E o Peterson também explora essa ideia, sabe? De que o caos e a ordem não são só forças externas, mas que estão dentro da gente também. Ele fala que o caos é muitas vezes sentido como feminino. É o desconhecido, o imprevisível, força da criação e da destruição. Tipo a natureza selvagem, sabe? Aterrorizante e inspiradora ao mesmo tempo. É como aquela sensação de se perder no meio de um monte de possibilidades, ou a ansiedade de encarar o que a gente não conhece. Todo mundo já sentiu isso, né? Ah, com certeza. E aí tem a ordem, que ele liga ao masculino. Estrutura, hierarquia, o conhecido, familiar. É como uma casa arrumadinha, tudo no seu lugar. E qual dos dois é melhor? A questão não é essa, né? O importante é encontrar o equilíbrio. Equilíbrio entre caos e ordem. Isso. Caos demais. A gente fica instável, ansioso. Ordem demais. A gente sufoca a criatividade e o crescimento. A chave é achar o ponto certo, usar a energia do caos sem ser engolido por ele. Faz sentido. E para ilustrar essa ideia, ele usa uma analogia, tipo O dragão nas sombras. Só ligar na ação. Ele descreve como o caos pode entrar na nossa vida de fininho, como um dragão que vai crescendo no escuro. A gente ignora os sinais, os ressentimentos, as verdades não ditas. Até o que é? Vamos! O dragão acorda e põe tudo em caos. Nossa, que imagem forte. É como aqueles probleminhas que a gente vai empurrando com a barriga, né? A gente finge que não vê, mas lá no fundo sabe que eles podem voltar a qualquer hora. Que é verdade. E muitas vezes, sabe, as coisas que a gente mais tem medo de encarar são as que escondem o maior potencial de crescimento. A gente precisa enfrentar nossos medos. Isso. É enfrentando esses dragões que a gente desenvolve força, resiliência. Verdade. E falando em encarar, o Peterson também tem umas ideias sobre como a nossa percepção molda a realidade, sabe? A gente tende a focar naquilo que está procurando, mesmo que seja ruim. Sei. Tipo, quando a gente só vê o lado negativo das coisas. Isso. Eles citam um estudo de um psicólogo chamado Daniel Simons, que mostrou um negócio chamado cegueira atencional. As pessoas viam um vídeo de uns caras jogando basquete e tinham conta aos passes. O quê? No meio do vídeo, passava uma pessoa fantasiada de gorila. E muita gente simplesmente não viu o gorila. Sério, que doido. Porque estavam focados em contar os passes. A gente fica tão concentrado em achar uma coisa específica que ignora o resto. Entendi. E isso vale para como a gente vê o mundo, né? Se a gente está sempre buscando negatividade, é isso que vai achar. Mas se a gente muda o foco, a gente pode se surpreender. Mudar a perspectiva. E como a gente faz para sair desses padrões negativos de pensamento? Boa pergunta. O Peterson sugere que a gente comece assumindo a responsabilidade pelo nosso próprio sofrimento. Responsabilidade. Em vez de culpar os outros, as circunstâncias, a gente tem que se perguntar: qual foi o meu papel nisso? Olha só. É reconhecer nossos erros e entender que a gente tem poder para mudar. Não ficar de vítima. Exato. Não é para ficar remoendo o passado, mas aprender com ele e seguir em frente. Faz sentido. E ele fala da importância da verdade, né? Não só de falar a verdade, mas de viver de acordo com ela. A gente tem que ser coerente. Ele diz que até as mentirinhas podem ter um efeito ruim na nossa vida. Um efeito ruim. Elas distorcem a realidade, acabam com a confiança tanto na gente quanto nos outros. Verdade. Ele usa o exemplo dos regimes totalitários, onde esconder a verdade é essencial para manter o poder. É assustador, né? Viver num mundo onde a honestidade não existe. A gente precisa defender a verdade. E o Peterson também fala da importância da comunicação, principalmente nos relacionamentos. Ele conta uma história dele com a esposa. Que legal! Qual a história? Eles criaram uma estratégia para lidar com as brigas. Sabe? Junta. Quando as coisas esquentam, eles dão tempo e se perguntam onde eu errei. Faz sentido. É simples, mas muda tudo. Muda o foco. Sai da culpa e vai para a compreensão. Entender o lado outro. É reconhecer que todo mundo erra, que não tem problema admitir quando a gente está errado. E isso fortalece a relação, né? Fortalece. E falando em relacionamento, o Peterson questiona essa ideia moderna, de que a carreira tem que vir sempre em primeiro lugar. A gente vive num mundo muito competitivo, né? Total. Ele mostra dados sobre a queda nos casamentos, a frustração do workaholicismo. Ele se pergunta se sacrificar a família, os amigos, em nome do trabalho, realmente vale a pena. Será que vale a pena? E a gente não pode esquecer as crianças. As crianças. Estudos mostram que crianças que crescem com pai e mãe presentes se dão melhor na vida, na escola, na saúde mental. Faz sentido. O Peterson defende a importância da maternidade. Fala que uma sociedade que não valoriza a mãe não se sustenta. Verdade. Ele vê a maternidade como base da civilização, fonte de amor, cuidado
Estabilidade. A mãe é o alicerce da família. E essa mensagem é forte, né? Principalmente numa cultura que valoriza tanto o individualismo, o sucesso pessoal, em vez da família, da comunidade. A gente precisa resgatar esses valores. E para completar, o Peterson mergulha no mundo dos mitos e das histórias antigas. Ele não vê isso só como entretenimento, sabe? Vai. Ele enxerga como um mapa para entender a gente mesmo, a experiência humana. Tipo um guia. A história de Caim e Abel, por exemplo, explora a inveja, o ressentimento, as consequências das nossas escolhas, Temas atemporais, né? que continuam atuais até hoje. E o Peterson não foge de polêmica, né? Ele foi criticado pelas ideias dele sobre papéis de gênero e hierarquia social. Ele tem opiniões fortes. Ele diz que essas hierarquias muitas vezes têm raízes biológicas e que tentar acabar com elas é bobagem. E perigoso. Ele usa a analogia da lagosta, onde a hierarquia é essencial para a ordem social. A natureza tem suas leis. É complexo, né? As ideias dele geram um debate, mas mesmo discordando, a gente tem que reconhecer que ele nos faz pensar, questionar. Ele provoca a gente. E ele bate na tecla da responsabilidade individual, né? Não é culpar os outros, as circunstâncias, mas assumir o controle da nossa vida, correr atrás do que a gente quer, ser esse protagonista da nossa história. Exato. Encarar nossos dragões, buscar a verdade, construir relações fortes, amorosas. Uma mensagem inspiradora. E ele coloca as experiências dele no meio, né? Os momentos bons, as dificuldades, o que torna tudo mais humano, mais real. Ele se mostra como é. Sem máscara. Isso que é legal, né? Ele é autêntico. Ele não tem medo de mostrar as fraquezas, o que a pessoa próxima da gente. Ele é gente como a gente. E ele fala da disciplina. É. De adiar a gratificação, de dar um passo de cada vez em direção aos nossos objetivos. Pequenos passos, grandes conquistas. Não precisa ser nada grandioso, mas ações consistentes que constroem uma vida com significado. A gente colhe o que planta. Ele também fala de cuidar da gente, sabe? Dormir bem, se exercitar, comer bem. Cuidar do corpo e da mente. Isso. Não só pela saúde física, mas pelo bem-estar mental e emocional. Uma coisa está ligada à outra. A gente precisa se tratar com carinho, com compaixão. A gente só pode dar o que a gente tem, né? Ele fala da gratidão, de valorizar as coisas boas da vida, mesmo nos momentos difíceis. Ter uma atitude positiva. Focar no lado bom, mesmo quando as coisas estão ruins. E lembra que a vida é um presente, que a gente quer que aproveitar cada instante. A vida é agora. E ele fala muito sobre a gente ser preciso na linguagem, no pensamento. Como assim? Ele diz que a gente, quando usa uma linguagem descuidada, pensa descuidado também. Entendi. E aí toma decisões erradas. Ele usa como exemplo as pessoas que não definem seus objetivos direito, ou que falam de um jeito vago para não ter que assumir responsabilidades. Sei. Tipo, mais ou menos esse. Isso. É como se elas tivessem medo de ter que responder pelas suas escolhas. Aí se escondem atrás de palavras confusas. Entendi. O Peterson fala para a gente ser claro, objetivo, tanto nos pensamentos quanto nas palavras. Ele acredita que essa clareza é essencial para lidar com a vida, para tomar decisões certas. Para não se perder no caminho. E também fala dos perigos do ressentimento, de como é fácil se fazer de vítima. A gente vê muito isso hoje em dia. Ele sabe que as injustiças acontecem, mas alerta que remoer essas coisas só traz amargura, impotência. A gente fica preso no passado. E é fácil cair nessa armadilha, né? A gente fica num ciclo de culpa, de ressentimento, que não deixa a gente seguir em frente. A gente precisa se libertar disso. O Peterson fala pra gente focar naquilo que a gente pode controlar, assumir responsabilidade pela nossa vida e tentar fazer do mundo um lugar melhor. Fazer a nossa parte. Mesmo que seja com pequenas ações. Agir em vez de ficar só reclamando. Sabe o que mais me marcou? O quê? Ele fala da importância de escolher bem as companhias. As companhias. Estar perto de pessoas que nos motivam, que nos impulsionam para cima. Entendi. E não aquelas que nos puxam para baixo. Isso. Ele alerta para a influência negativa de quem alimenta nossos piores impulsos, quem desanima a gente. Tem aquele ditado, né? Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Verdade. Vamos de pensar quem são essas 5 pessoas, né? Para finalizar, a gente não pode esquecer da paixão do Peterson pelas histórias, pelos mitos. Ele não vê isso só como passatempo, né? Não, ele vai além disso. Ele enxerga como um guia para entender a experiência humana. A história de Caim e Abel, por exemplo. História. Fala da Bíblia. É uma história sobre inveja, ressentimento, as consequências de tomar decisões erradas. A gente já falou sobre isso. E são temas que continuam atuais, né? Então, a lição aqui é ler bastante, buscar diferentes pontos de vista e deixar que a sabedoria do passado ilumine o presente. Que legal. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão nas 12 regras para a vida do Jordan Peterson. O que você achou? É muita coisa para digerir, né?
Do confronto com nossos dragões, a busca pela verdade, passando pela força das histórias antigas, o Peterson nos desafia a crescer em todos os sentidos. Ele nos provoca, nos instiga a pensar. Ele lembra que a gente nunca pode parar de se conhecer, de aprender, de se transformar. A jornada não tem fim. E essa é a regra de ouro. Buscar sempre a melhor versão da gente. E você, se tivesse que criar suas próprias regras para uma vida com significado, quais seriam? O que você aprendeu com essa imersão? Essa é a pergunta que fica, né? Valeu a pena mergulhar nesse universo. Valeu. E até a próxima, pessoal.